A galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos ver hoje a respeito de figuras semelhantes, segmentos proporcionais, que vai da página 154 a 155, apenas duas aí. E, por gentileza, vou fazer um pedido para vocês aí. Coloquem terceira unidade, por favor, amores, viu? Para a gente ter noção aí da onde está começando. Quando eu passar o cronograma, aí vocês vão relembrando aquilo que foi colocado anteriormente, ok? Então, veja só. Aí, na página do assunto de vocês, 154, nós temos o seguinte. Observe o segmento NN e OP. O que vem a ser esse segmento de figura semelhante? Semelhança é quando tem algo em comum. Ela não é exatamente igual, mas ela tem algo em comum. Então, a gente vai lidar com as figuras menores e maiores. Eu tenho um quadrado maior, um quadrado menor, mas não deixa de ser quadrado. Eu tenho um retângulo maior, um retângulo menor, mas não deixa de ser retângulo. Um triângulo, um trapézio, certo, pessoal? Então, várias figuras. O que vai diferenciar é a medida, mas a figura será a mesma, certo? O polígono vai ser nomeado mesmo. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu trouxe o exercício como exemplo, porque aí vocês também já vão praticando dentro do próprio exercício. Então, eu tenho aqui no livro de vocês o seguinte, eu tenho dois retângulos. Se vocês puderem aí observar na página 154. Eu tenho AB, eu tenho 8 centímetros, e tenho BC, que eu tenho aí 4 centímetros, certo? São essas duas aí limitações, ou posso dizer, comprimentos que ele deu. No outro, que é maior, eu vou ter em EF 10 centímetros e FG eu vou ter 5 centímetros. Então, o que vem a ser esse segmento proporcional? É que no final, todos têm que dar a mesma razão. Então, na primeira razão desse livro, desse retângulo, eu tenho 8 que divide 4, dá 2. E eu tenho, no outro retângulo, 10 que divide 5, 2 também, certo? Na faixa amarela do livro também explicativo, ele dá esse segmento também. Professora, tem que simplificar, como no caso eu coloquei aqui. Nesse caso é obrigatório simplificar, porque senão eu não tenho como achar a razão, né? Então, pela simplificação, eu vou ter uma fração aqui, o quê? Que tipo de fração é essa? Quando não dá mais para simplificar, não é isso? Então, por isso que eu tenho que chegar até o fim desses cálculos, certo, pessoal? Então, veja bem, quando a razão entre dois segmentos é igual à razão entre os outros dois segmentos, dizemos que são segmentos proporcionais. Então, vamos dizer, a letra A vai dar 10. Lá, o primeiro desenho. E na B, que é o segundo desenho, vai dar 10 também. Então, eles são segmentos proporcionais. Porque diferentes números, mas quando se calcula e tira essa razão entre eles, o valor comum vai dar sempre o mesmo, certo? Então, aqui, o que eu coloquei aqui, a razão entre, nós temos aí, calcule a razão entre letra A, AB e CD. Então, AB e CD, sabendo que AB é 3 centímetros e CD é 12 centímetros, eu vou calcular a razão entre esses dois. Então, AB dividido por CD, ok? Aí, 3 dozeavos, né? Eu estou indo do jeito que a questão me pediu. Na ordem, no caso aqui, alfabética, né? A, B, C, D. Então, eu estou em ordem alfabética. Aí, eu tenho 3 que divide 3, 1. 12 que divide 3, 4. Ok, pessoal? Então, eu tenho 1/4 dentro dessa razão aí. Aí, vocês vão ter a letra B. Eu fiz o primeiro. EF e GH. E aí, vai fazer a razão entre esses dois. 10 que divide 4. Óbvio, simplificando, ok?
É obrigado a simplificar. Nenhuma questão do livro sobre figura semelhante vai pedir para você simplificar, porque é de obrigação, ok? Então, vamos lá para a segunda. Na segunda, ele diz o seguinte: no segmento AC está localizado o ponto B, de modo que AC sobre AB é igual a 5. Então, eu tenho de AC 5. E quem vai ser AB? Só que eu sei que a razão entre uma e outra deu alguma numeração aqui que resultou 5. Só não sei qual é essa. Se é 10 que divide 2, se é 15 que divide 3. Aí a gente não sabe. Então, nós vamos para o cálculo. Certo, pessoal? Então, aqui eu fiz aquela famosa orelhinha da gente. Então, eu tenho um invisível em cima sobre AC, AB. Certo? Professora, de onde veio esse 1/5? Se eu coloquei um invisível em cima, eu tenho que colocar aqui também. Senão ele vai ficar sozinho, não tem lógica. Então, quando a gente não tem numeração, significa dizer que eu tenho um invisível. Então, aqui eu fiz 1 sobre ACAB, 1/5. Aí, o que é que eu vou fazer? 1 vezes AB, AB. E 1 vezes AC, AC. Continua aqui com o quinto normal. Então, quem vai ser a razão dessa proporção? 1/5. Não tem mais nada aí a fazer. A letra B, ele pergunta assim, quantas vezes aqui cabe a razão 5? Vai ser a própria razão. Já disse até a resposta. Se a razão é 5, vai ser a própria razão. Tarará, tarará, 5, algumas vezes, né? Aí eu tenho na letra C. Se AC é 30, qual é a medida de AB? Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês vão pegar na letra B e vai fazer aí, ó. 30 sobre AB, né? 30 sobre AB e vai igualar a razão da questão. Que essa daqui a gente não pode disfarçar, né? Fingir que não existe. Porque ela é a razão. Então, vai ser 30 sobre AB igual a 5. E aí, vocês vão jogar o quê? Meios e extremos, lembrando que eu tenho o número 1 aqui embaixo. Na terceira, ele mostra aí para vocês um campo de futebol. Então, ele diz aí, veja as dimensões da quadra poliesportiva da escola em que ela estuda. Então, eu tenho de comprimento quanto? 32. Então, 32 está embaixo. Tá no próprio desenho. E ela faz o seguinte, ao fazer uma representação dessa quadra, Ellen usou 8 centímetros para indicar o comprimento. Então, quais são as razões? Ou seja, eu tenho aqui um retângulo, onde aqui é 32 e aqui vai ser 8. Então, 8 sobre 32. Igual, não sei quem é essa medida, sobre 20, que ela está aí no livro. Certo, pessoal? Nós temos aí um cálculo aonde vai me dar aí 20. Então, eu tenho 8 sobre 32, x sobre 20. E aqui é fazer o quê? Meios e extremos, certo? Aqui ele fez somar, né, que dá 40, e dividiu pelos dois lados, que deu aí 20, certo? Por isso que vem esse valor aqui de 20. Aqui é só fazer meios extremos e achar x. Ok, meus amores? Qualquer dúvida, estarei nas redes sociais. Coloquem aí, amores, por favor, que começa a terceira unidade, viu? Hoje. Um beijo!